E eu consegui esse amparo espiritual na igreja brasileira. Isso fez com que o meu coração tivesse certeza de que essa era a igreja que eu queria estar, que eu queria permanecer. E hoje, graças a Deus, tenho muito orgulho de ser padre, celebrando, participando de vários encontros, curas, libertações, transformações de vidas. Eu conheci a Igreja Católica Brasileira num determinado momento da minha vida em que eu me encontrava assim, fraco na fé. Com o passar do tempo, eu fui frequentando as missas, conhecendo as pessoas, os membros da comunidade, da igreja. Tive um convite do bispo para participar do encontro que é realizado, a Missa dos Anjos. E a partir desse encontro foi que eu tive a certeza de que eu realmente deveria ficar na igreja brasileira. Então foi daí que surgiu a vontade de se tornar sacerdote, de ajudar as pessoas, de fazer, colocar em prática aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos confia. A Igreja Brasileira, ela nasceu em 6 de julho de 45 como instituição, mas ela já tem um ideal muito mais antigo, um ideal de uma igreja nacional. Teu Espírito exulta em Deus o Salvador. O que ocorre é que Dom Carlos Duarte Costa, o bispo de Maura, decidiu separar-se do Vaticano. E ele se emancipou por conta de algumas questões políticas, algumas divergências que aconteciam na época, e que dessa maneira ele saiu da Igreja Romana e fundou a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Bendito que vem em nome do Senhor. A Igreja Brasileira foi a primeira igreja, foi a primeira instituição católica a celebrar a missa em português. Que pelo poder do vosso Espírito esta oferta de pão, de vinho, de amizade e gratidão, seja em tudo abençoada, aprovada, transformada no corpo e sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E uma dessas divergências que nós podemos citar é a questão do celibato, que a Igreja Brasileira ela é uma igreja que não é celibatária. Eu sou sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira desde 1996, quando fui ordenado presbítero, mas em 92 fui ordenado diácono. Então tenho vários anos de ministério. Sou casado, tenho 2 filhos e trabalho também no Ministério da Educação. Jesus, és nossa união. Nós podemos nos casar, nós podemos exercer nossa profissão, fazer faculdades, ter uma vida secular, normal, porém regrada pelo fato do sacerdócio, né? O padre é um pastor, uma pessoa comum, entendeu? Só é um dirigente, que a gente toma ele como base, né? Eu não vejo nenhuma justificativa que ele não possa casar, que a gente vê na Bíblia mesmo vários apóstolos, inclusive São Judas Tadeu, que o nosso padroeiro aqui, ele era casado, entendeu? Eu acho que isso justifica mais ainda a gente, porque tem pessoas que não quer para si, que não deseja para os outros. E o nosso pastor sendo casado, eu acho que ele já tem
como diz, um ritmo de vida parecido com o nosso, entendeu? A Igreja Católica Brasileira é uma igreja de origem católica e apostólica. Por isso ela tem como fundamento o credo católico e apostólico, aquele professado pelos apóstolos e transmitido dentro da linhagem católica, dentro da tradição católica. Então nós não fugimos muito a isso. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. O que ocorre é que nós temos algumas práticas distintas, que ao longo do período que a igreja existe, foram, vamos dizer assim, marcantes dentro desse processo da distinção entre católicos brasileiros e católicos romanos. Na igreja brasileira nós realizamos as missas dominicais e além das missas, aqui na minha igreja eu faço em alguns dias encontro de cura e libertação, no qual não é celebrado o sacrifício do corpo e do sangue, porém nós realizamos outros tipos de atividades, por exemplo, imposição das mãos sobre os fiéis, a qual nós somos instrumentos de Deus e que nós, através das nossas orações, através das nossas imposições de mãos, conseguimos energizar as pessoas, tudo baseado e fundamentado na Bíblia, obviamente. Vai mentalizando, vocês que estão recebendo esta oração, a cura interior. Nós vemos hoje uma humanidade fustigada pelas desilusões, pelos medos, pelas angústias do cotidiano, muitas vezes até deprimida, e a necessidade da igreja intervir no sentido favorável de proporcionar a essas pessoas libertação e cura é algo assim urgente no mundo cotidiano. Não apenas algo, e não deve ser essa prática algo superficial, deve buscar realmente aquela libertação interior do homem, da cura interior. Então, a igreja tem se preocupado sim, em diversas comunidades hoje, com práticas que se voltam à libertação espiritual e à cura até mesmo física das pessoas, porque isso é uma atitude de Cristo. Tu és o Deus que jamais falhou, por isso energizai, abençoai, purificai e transformai esta água no medicamento e para a cura física de todas as nossas enfermidades e proteção do nosso corpo. Amém. Amém. Eu me batizei aqui, tive a minha filha também que se batizou aqui na igreja, me casei aqui na igreja e aqui estou até hoje. São 20 anos aqui na Catedral de São Judas. A igreja brasileira, ela professa a fé também nos 7 sacramentos. No batismo, onde a criança é batizada e torna-se cristã, participante da igreja triunfante de Deus. E o batismo na igreja brasileira, ele não deve ser negado a ninguém. Foi a igreja brasileira a primeira a permitir o batismo àqueles filhos de mães solteiras, aos filhos das pessoas divorciadas. O batismo, então, é um sacramento fundamental, porque ele é a porta dos sacramentos. Ele permite o acesso a toda a vida sacramental da igreja. A comunhão também é um outro sacramento, a Eucaristia é um outro sacramento da igreja que nós celebramos e participamos do banquete celestial de Deus. E além disso, é o sacramento da Crisma, que é o sacramento que nos confirma na fé cristã. O sacramento da Crisma é celebrado pelo bispo, e os bispos é que têm a plenitude do sacerdócio, e por isso a eles lhes compete a prerrogativa da administração de 2 sacramentos, a Crisma, como eu falei, e o sacramento da ordem, que é permitir a homens leigos poderem adentrar a comunidade como ministros, como diáconos, presbíteros, padres, como a gente chama vulgarmente, os sacerdotes. No dia da minha ordenação, eu sabia que eu estava morrendo para o mundo
e nascendo um homem novo, um homem espiritual. Aquele desejo espiritual de servir a Cristo estava se concretizando. Obviamente, muitos medos, muitos questionamentos e dúvidas passaram sobre a minha cabeça, porém, eu acho que o amor em Cristo foi maior e me sinto um homem abençoado. Além disso, nós temos a unção dos enfermos, que é um sacramento direcionado a todas as pessoas, que nós chamamos de sacramento de cura, né? Tanto a penitência quanto a unção dos enfermos são sacramentos de cura, né? E o matrimônio, como nós falamos, né? Que é a base da família cristã. A igreja, ela proporciona àqueles que tiveram uma experiência triste, frustrante no primeiro relacionamento, mas que ainda buscam um sacramento, uma aliança espiritual dentro dessa segunda vivência, que eles possam ter essa oportunidade, né? Até porque, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o divórcio era uma hipótese que poderia acontecer dentro do relacionamento. Evidentemente que nosso Deus não deseja isso, né? E a igreja brasileira também não enseja isso, mas a igreja está disposta a dar-lhes uma nova oportunidade como reinserção na vida espiritual. Eu frequento a Igreja Católica Brasileira há 1 ano e 8 meses já. Fui católico romano. Gostava sempre de ir na missa, participava, mas não tão ativamente como estou participando aqui agora. Eu sempre quis ter um espaço a mais, mas como eu me separei, e na Igreja Romana, infelizmente, uma pessoa quando é separada não tem uma abertura tão grande para trabalhar na igreja. E aqui eu fui acolhido e estou exercendo alguma coisa que eu queria dentro da igreja. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela se diferencia porque, na verdade, ela acolhe todos os membros, ex-membros de outras igrejas, né, que já praticaram outras atividades religiosas em outras denominações, e ela não tem assim uma restrição com relação à aceitação dessas pessoas para a sua comunidade, para que elas se tornem e conheçam a palavra de Cristo. Eu me coloco diante da tua presença. E eu te peço de todo o meu coração, humildemente, abençoe a minha vida. A igreja brasileira, ela não veio para colocar muros entre as pessoas, dividir as religiões, mas veio fazer pontes que nos ligam, né? Jesus é o pontífice da nova aliança. Pontífice quer dizer isso, aquele que constrói pontes. A igreja brasileira trabalha nesse sentido, né? Por isso é uma igreja de proposta ecumênica também. Dentro das nossas instituições são recebidos e queridos todos os nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, e não lhes é imposto a obrigação de praticar, né? É imposto a necessidade de convivermos dentro do espírito de amor, porque esse é o sentido do cristianismo. Deus é amor, e importa que nós vivamos nesse espírito todos os dias da nossa existência. Fortalecidos no poder de Jesus, nós superamos todas as crises e dificuldades da vida. E aí conseguimos realmente caminhar, de cabeça erguida, com o coração na presença do Todo-Poderoso. A igreja brasileira é uma igreja mais carinhosa. Ela não é muito seca, ela não tem aquele limite padre e fiel. Ela tem uma aproximação, ela une. O padre praticamente é que nem aquele pai que acolhe todos os seus filhos, não conhece cada filho pelo nome. A verdadeira paz.
católico brasileiro, ele manifesta essa vivência religiosa por meio da liturgia, né? A liturgia é o centro da nossa fé, bem como as celebrações nas próprias residências, né? As bênçãos nas famílias, naquele relacionamento entre o sacerdote e a sua comunidade, nesse diálogo mais próximo, né? E além disso, os estudos bíblicos, os momentos que a comunidade vivencia por meio de retiros espirituais, a sua fé, tudo isso faz parte da nossa vivência como comunidade cristã e como comunidade católica brasileira. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Depois que eu comecei a praticar na igreja brasileira, eu consigo fazer o que eu mais queria, que era passar o evangelho. Eu transmitir o evangelho para as pessoas, eu trazer uma palavra de carinho para alguém que precisava, eu tentar ver se uma pessoa está precisando de ajuda, a gente reunir um tanto de amigos, vamos lá naquela casa, tentar resolver aquele problema, se não resolver, pelo menos amenizar aquilo lá. A minha rotina dentro da igreja mudou bastante. Dai força para a nossa caminhada. Dai força para a nossa caminhada. E nos ajude sempre a viver em paz. E nos ajude sempre a viver em paz. A gente sempre procura fazer com que as pessoas entendam que o grande sentido da nossa vida espiritual é isso, é evoluir por meio da oração e do nosso testemunho no nosso cotidiano. E aí, quando eu falo em testemunho, me refiro exatamente ao fato de as pessoas vivenciarem aquilo que elas praticam dentro da igreja, dentro dos templos, dentro dos círculos de oração. Elas possam colocar isso no seu cotidiano, na sua vida familiar, afetiva, na sua vida profissional. E isso é o grande sentido da prática da nossa fé, né? Fazer com que a fé saia dos muros da igreja e ganhe o mundo. Senhor, fortalecei vosso povo que caminha na fé. Eu venho à igreja 1 ou 2 vezes na semana. Sempre que eu posso, eu leio a Bíblia e faço as minhas orações em casa. Ou em casa, ou em qualquer lugar que eu esteja, eu estou sempre fazendo as minhas orações. Sempre Deus, São Judas Tadeu, sempre estar comigo. Eu nunca deixo de pedir, nunca deixo de agradecer, principalmente, né? Ele está sempre do meu lado, tanto aqui na igreja, quanto em qualquer lugar que eu estiver. As pessoas, quando vêm à igreja, elas procuram um amparo espiritual, tanto no sentido familiar, profissional, no sentido psicológico, espiritual. Então, são vários âmbitos, né, que eu percebo que essas pessoas precisam quando vêm à igreja. Você dará o testemunho das obras de Deus. Você dará o testemunho no altar de Deus pela graça alcançada. Eu tenho certeza disso. O que me trouxe a primeira vez para a igreja foi o sermão do padre. Aquela proximidade que ele tem de falar para o povo aquilo que sente lá dentro do coração. Isso me trouxe para a igreja brasileira. E o que me trouxe para trabalhar na igreja brasileira é ver o quanto o povo necessita de Deus. Estou pronto para todas as dificuldades, porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus fiel. Eu procuro ajudar, através do meu sacerdócio, com as minhas orações, as celebrações e, obviamente, pela direção do Espírito Santo de Deus. Não somente pela vontade de servir, mas sim com esse direcionamento espiritual que Jesus nos proporciona e que muitas vezes nos surpreende quando às vezes queremos ajudar a pessoa de uma determinada forma e essas intervenções espirituais nos mostram outro caminho e que torna tudo isso muito mais maravilhoso. A religião é só um caminho que a gente tem que percorrer, mas quem salva é a nossa fé, botando Deus em frente de tudo que a gente, no nosso trabalho, no nosso lar,
nosso casamento, entendeu? Deus para mim é tudo nesse respeito. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Primeiramente, a responsabilidade que nós temos como sacerdote de passar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus de maneira correta, de uma maneira concisa, de uma maneira que as pessoas possam absorver esse conteúdo, essa palavra, porque assim nos foi confiado. E durante esses momentos, o meu coração ele fica cheio do Espírito Santo, ele fica cheio da presença de Deus, e isso é a essência, a maravilha de ser um sacerdote. Diante da tua face, diante da tua glória, diante da tua misericórdia. Por isso nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar com as tuas santas mãos. E a amizade que eu consegui dentro da igreja brasileira foi muito importante. Aqui a gente conseguiu não só amigos, mas a gente constituiu uma família. Em pouco tempo, o pessoal do coral, com o pessoal da liturgia, com o padre, a gente não somos assim conhecidos, a gente praticamente é uma família. Quando um precisa de alguma coisa, todos vão lá e ajudam aquilo. Um lugar onde tem união, onde a gente reza unido, a paz está junto, Deus está junto. Na minha vida sacerdotal, eu já celebrei muitas vezes para a casa vazia, sem ter muitas pessoas nos bancos da igreja, e outras vezes para a casa com muitas pessoas. O que ocorre é que dentro da minha vida espiritual, dentro do momento que eu celebro a Eucaristia, eu busco fazer aquilo como um ato de louvor ao Criador, pelo dom da vida, pelo dom que Ele permitiu a todos nós podermos compartilhar. Para mim, poder estar com as pessoas pregando a palavra de Deus é um privilégio. Quando eu fui para a igreja brasileira, obviamente todos que vão para a igreja não vão porque não precisam de nada. E eu, naquele momento, precisava de um apoio, um amparo espiritual, e eu consegui esse amparo espiritual na igreja brasileira. Por isso, através desse acolhimento, dessa receptividade, tanto dos fiéis quanto dos sacerdotes, isso fez com que o meu coração tivesse a certeza de que essa era a igreja que eu queria estar, que eu queria permanecer. E hoje, graças a Deus, tenho muito orgulho de ser padre, de observar e presenciar tantas maravilhas que eu, na verdade, não supunha que poderia acontecer, que hoje, como sacerdote, eu consigo desfrutar de tudo isso, celebrando, participando de vários encontros, curas, libertações, transformações de vidas. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Eu me encontrei aqui na igreja brasileira, eu gostei muito dessa acolhida, dessa amizade, desse contato que a gente precisa muito hoje. Eu, como sacerdote, espero e desejo que as pessoas, através do nosso trabalho, sejam pessoas abençoadas, sejam pessoas em que possam mudar os seus lares através da oração, através da reconciliação com Cristo, trazendo Deus para o seu trabalho, na sua vida no sentido como um todo. E eu acredito que o nosso trabalho como sacerdote, mesmo sendo pouco, ainda às vezes é muito quando transforma uma vida. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. O que me faz continuar a cada dia, quando pelo menos uma pessoa chega até mim e diz que a vida dela foi transformada através das nossas orações, através das nossas intervenções espirituais.
Sua mão